Boa noite, Jonathan. Tudo jóia? Jonathan, tá me escutando? Boa noite, Jonathan. Me escuta? Consegue me escutar? Boa noite, pessoal que está entrando. E agora sua imagem apareceu. Está... Oi. Tá travando um pouquinho, mas acredito que daqui a Pra pouco mim, vai direito. a imagem está saindo gravada. Alô? Oi, Jonathan. Tudo jóia? Tá travando um pouco. Acho que deve ser a internet sua. Tudo jóia? Lucas, a imagem pra mim tá saindo travada. Isso. Pra mim também. Acho que a gente está com problema na conexão de internet aí. É, tenta se ajeitar em algum outro local, ou ficar mais perto do roteador. Enquanto o Jonathan vai se ajeitando aí, pessoal, boa noite a todos que estão entrando na sala. Sejam todos bem-vindos. Vai ser um prazer dialogar com todos vocês aqui hoje. Infelizmente, a gente está com alguns problemas de internet na casa do Jonathan. Acredito que em breve irá se estabilizar. Vamos dar continuidade à nossa live, certo? Melhorou aí, Jonathan? O Jonathan saiu da sala, pessoal. Aguardar um pouquinho para ver se ele volta. Enquanto isso, eu já vou fazendo uma introdução. O intuito da nossa live de hoje é discutir esse tema que é tão presente na nossa sociedade atualmente, que é se a relação entre filosofia e teologia pode ser tomada enquanto um diálogo ou não, tá certo? E por que esse tema é tão pertinente na nossa sociedade, no nosso mundo contemporâneo? É porque filosofia e teologia, razão e fé, ciência e Deus, essas duas relações muitas vezes se tornam polêmicas em nossa sociedade, pois elas podem ser colocadas como relações às vezes impossíveis, ou seja, relações que não se dão de forma unívoca. Um sempre estará contrário ao outro. Entretanto, há muitas pessoas que defendem que esses saberes não podem ser pensados juntos, ou seja, pode haver um diálogo entre essas formas de conhecimento e levar o homem a uma nova visão de si, a uma nova visão de mundo que preenche de sentido, certo? E afinal de contas, vocês que estão aí na live, vocês acham que a partir dos limites da razão, se nós podemos dizer assim, o homem na teologia encontra uma maior compreensão do mundo? Será que a gente fica limitado à nossa ciência, ao nosso conhecimento? Ou será que a partir desse conhecimento teológico, junto ao filosófico, nós podemos equiparar essa relação e ampliar o nosso conhecimento? Isso que será problematizado aqui na nossa live de hoje. Se é entre essa razão entre filosofia e teologia, nós podemos alcançar um diálogo e um conhecimento que preenche a vida do ser humano. É, o meu convidado de hoje, para que a gente possa fazer essa, esse debate aqui, é o Jonathan. O Jonathan, infelizmente, está com alguns problemas de internet, mas acredito que em breve ele estará aqui. Enquanto isso, eu vou dando continuidade, eu vou fazendo uma apresentação de mim e do próprio Jonathan, que vai conversar aqui com a gente hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, eu sou professor de filosofia do estado de Minas Gerais e também faço mestrado na Universidade Federal de São João del Rei e tenho graduação em filosofia pela PUC Minas. O Jonathan, que é o meu convidado de hoje, que é um grande amigo, ele é seminarista da Arquidiocese de Itabira. Seminarista, para quem não conhece, pessoal, é quem estuda para ser padre. É quem quer seguir uma vida, digamos assim, no sentido da igreja, no sentido eclesiástico. E o Jonathan ele é graduado em filosofia, então ele se formou em filosofia e atualmente ele é graduando em teologia. Não sei se vocês sabem, mas para a pessoa se tornar padre, ela tem que ser formada tanto em filosofia quanto em teologia. Então vai ser um debate muito interessante, porque
Eu vou entrar aqui com o meu debate, digamos assim, de um cunho filosófico, né, trazendo a luz da razão, porque a filosofia tem muito foco nesse lado, e o Jonathan vai trazer um pouco da sua vivência e desse diálogo que ele consegue fazer entre a racionalidade filosófica e o saber teológico na sua vida, certo? Então, eu espero que seja um diálogo prazeroso para todos vocês e que nós possamos, a partir dessa troca, nos compreender no mundo de uma forma mais completa, tentar nos preencher a partir de um olhar diferente e, assim, dar um sentido maior para a nossa existência, certo? O Jonathan até agora não conseguiu entrar, pessoal, então eu vou dando continuidade daqui mesmo. Assim que ele entrar, a gente continua esse diálogo, tá bom? Então, feita essa explanação que o que a gente pretende aqui hoje é debater se filosofia e teologia sem saberes que dialogam, por que a gente traz esse debate? Vamos voltando agora. Ô, Jonathan, eu já te enviei o convite, enviando novamente. Vamos ver se agora vai, pessoal. Vamos ter fé aí, não vamos ficar só na razão, não. Aí, agora sim, agora o negócio funcionou. Tomara que não caia mais. A igreja não está pagando a conta da internet, não? Ah, não, viu? É a crise do coronavírus. É, né? Tá precisando arrecadar mais uma IR de assédio de Itabira, viu? Verdade, tá na hora mesmo. Brincadeira. Jonathan, enquanto você não entrou, eu fiz uma breve introdução. Você gostaria de se apresentar um pouco mais? Eu já falei um pouquinho de você gostaria de complementar? Então, meu nome é Jonathan, eu sou de Santana do Paraíso, que fica num lugar conhecido como Vale do Aço, em Minas Gerais mesmo. Fiz filosofia de 2017 a 2019 e atualmente eu estou cursando aí as ciências da saúde no quarto período, graças a Deus, e muito feliz aí de estar fazendo a live. Espero também, assim como vocês, transmitidos, ainda que de forma muito simples, possam colaborar de alguma forma para quem está ouvindo, para quem também pretende interessar nessas matérias, ou mesmo tem uma simpatia pelas mesmas. Que bacana, Jonathan, muito bom. Então, eu introduzi aqui para o pessoal que o nosso convite para esse diálogo de hoje é para que a gente possa tratar entre relações de filosofia e teologia, que muitas vezes trazem à luz o debate entre razão e fé, entre ciência e Deus. Relações que na nossa sociedade, de certa maneira, se tornam polêmicas, pois podem ser colocadas como relações impossíveis para uns, mas para outros, relações de saberes que dão um horizonte que preenche a vida do ser humano e podem nos levar a preencher um sentido maior que o ser humano carece, certo? Então, eu já te coloco a nossa primeira questão, a partir desse debate. Afinal de contas, Jonathan, você, com seu olhar de seminarista, de filósofo e futuramente, se Deus quiser, teólogo, o que é a filosofia, afinal de contas? Olha, visto que... Lucas, só mais uma coisa antes de entrar no assunto. Se o som estiver ruim, você, por favor, me avise. Aí a gente tenta olhar aí, viu? Porque teve um comentário aqui dizendo que o som tá ruim. Então, se qualquer coisa, você me dá um toque aí, fazendo favor. Com aquele conceito original, ela está ligada, digamos assim, no sentido mais etimológico do termo. Se nós formos no dicionário, o que a gente encontra? Filosofia é o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria, né? E é claro, nós vemos os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. Para quem não está familiarizado com o termo, a gente vê que eles tiveram e tinham, de fato, um grande amor ao conhecimento. Eles buscaram entender, da maneira que puderam, aquelas verdades transcendentais, a partir daquilo que eles tinham à sua disposição. O que eles tinham? Eles tinham os meios físicos, eles tinham fogo, eles tinham ar, eles tinham água, esses elementos que eram vitais na visão de um homem do século VI a.C., do século V, VIII, IV, era a condição de possibilidade para a qual eles pudessem pensar, né? Entretanto, eu vejo a filosofia como algo bem maior.
Eu vejo a filosofia como uma tentativa de se abrir o leque a partir do qual o homem, no estado em que ele está, no estado em que ele se encontra, ele pode transcender e mesmo alcançar realidades muito maiores nas quais ele está se reunindo. Isso foi sentido por Heidegger, principalmente no seu escrito de 1934, A Essência do Fundamento, por filósofos anteriores a ele, filósofos medievais, Agostinho, que falava da inquietude, né? Ou seja, o ser humano possui dentro de si um ímpeto que o impele a buscar realidades das quais ele não conhece, mas que ele dispõe a conhecer. Logo, eu creio que filosofia é o amor ao conhecimento, sim, mas é ainda mais, é aquela inquietude a partir da qual o homem é impelido a transcender. Isso aí. Então, é só se alimentando o pessoal que entrou agora, pessoal, para fomentar esse debate se filosofia e teologia dialogam, nós estamos seguindo o seguinte roteiro. Primeiro a gente fez uma introdução, porque esse tema é tão interessante e até, digamos, polêmico em nossa sociedade. Então nós vamos apresentar agora, afinal de contas, o que é a filosofia, depois o que é a teologia, o que são saberes que dialogam, e por fim, se filosofia e teologia dialogam ou não. Por fim, nós vamos dar uma pitada, né? O que a gente acredita pessoalmente sobre esses saberes, e por fim vamos abrir para vocês, porque nós também queremos escutar vocês, certo? Então, o Jonathan ele bem expôs aí o que é filosofia. A filosofia, então, é esse saber que nasce no século VI a.C., só um pouquinho de tempo atrás, viu, pessoal? Não é tanto assim, não. E o mais interessante desse saber é que a gente não consegue uma definição única e exata para ele. A gente não pega e fala, filosofia é isso, pronto, acabou. Mas a gente consegue compreender esse saber a partir da natureza do seu problema. Ele nasce, como o Jonathan também falou, da junção de duas palavras gregas, que é philos e sofia. Philos significa um amigo ou um amor, e sofia, sabedoria. Então, a filosofia é esse amor à sabedoria. Mas para que serve esse amor à sabedoria, então? Ele serve para que nós possamos compreender a realidade que nos cerca de forma crítica. Ou seja, para perguntarmos e tentarmos responder essencialmente o que é o ser de cada coisa. Afinal de contas, pessoal, o que é o ser humano? O que é esse mundo que nos permeia? O que é a beleza? O que é Deus? Então, a partir dessas grandes discussões, a partir dessas grandes perguntas e inquietações que espantam a vida humana, o homem começa a fazer filosofia. E a filosofia, a gente tem que deixar bem claro que não é esse viajar na maionese, não é essa coisa totalmente solta. Ela é feita a partir de uma rigorosa metodológica argumentação, que busca, a partir disso, tentar responder essas grandes questões que inquietam o ser humano. E junto a esse saber, o outro que nos vem à frente hoje é a teologia. Jonathan, você que está cursando teologia, que futuramente se pretende ser um padre, o que é a teologia, afinal de contas? Olha, como você bem disse no início da live, durante um certo tempo, eu creio que isso permanece, de certa forma, um divórcio entre filosofia e teologia. Não nasceu assim, né? Os primeiros filósofos já buscavam entender a realidade num nível e numa ótica de transcendência, né? Se um filósofo dizia que tudo provinha do fogo, e o outro dizia que tudo provinha da água, o outro dizia que tudo provinha do ar, chega um outro filósofo que diz o seguinte: mas tudo isso está presente no mundo, tem que ter uma realidade que une esses princípios todos. Que realidade que é essa? E, portanto, que realidade que é maior do que esses princípios? Aí, parafraseando Tomás de Aquino, muitos chamam de Deus, né? Então, a teologia ela nasce dessa investigação, ou melhor, ela é uma investigação acerca de realidades que transcendem o ser humano, mas que ao mesmo tempo são inerentes à realidade do ser humano. Porém, ela está presente e está distante ao mesmo tempo. Mas essa investigação se dá com um aparato totalmente racional. É claro que a teologia também ela não se limita apenas à racionalidade, como ferramenta. Talvez nós pudéssemos dizer que a teologia fosse, ou melhor, que a razão fosse o carro-chefe da investigação teológica. Mas nós temos campos como a mística, campos como a poesia, que igualmente são
ferramentas úteis para que a teologia desenvolva a sua argumentação acerca de quem é Deus e como ele se faz presente no mundo. Mas eu poderia definir a teologia em simples palavras como a investigação sobre Deus que parte do ser humano e este que deseja saber de onde ele veio e para onde ele vai. Seja com instrumental racional, seja com instrumental filosófico, com instrumental da mística, com instrumental da poesia. Mas são ferramentas que auxiliam o ser humano para que ele possa buscar esse caminho. Digamos sublime, porque faz ele transcender, faz ele sair de si e da realidade na qual ele está. Muito interessante, Jonathan. E você, que se pretende ser um padre futuramente, já teve, digamos assim, alguma questão teológica, alguma coisa, digamos assim, quase que mística que te perpetuou nesse caminho pela busca de Deus, relacionado com a teologia? A mística ela está presente, na minha opinião, tanto na busca por Deus, como na busca que o próprio ser humano empreende na busca de si mesmo. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como muitos também chamam, ele diz uma frase no livro 8º das Confissões. Ele diz o seguinte: os seres humanos, eles vão longe para admirar o topo das montanhas, porém se esquece de si mesmo. Ok, Santo Agostinho faz uma frase poética, uma frase romântica, mas é uma frase que tem um sentido bem espiritual, mas não deixa de ser racional. O ser humano está em busca de si próprio. Ele sai de si e retorna para si a partir da instrumentalização que ele utiliza. No meu caso, empreender o labor teológico, o caminho que caracteriza a teologia, é mais do que uma mera investigação. De fato, é procurar a essência do ser humano, defendendo a tese de que o ser humano é mais do que uma ferramenta, é mais do que a dimensão meramente materialista da situação. O ser humano é mais do que isso. Porém, essa transcendência ela tem que ser empreendida por caminhos sérios, né? Então, a teologia ela se dedica a esse caminho, e é nesse que eu busco empreender, nesse caminho, né? De um instrumental que é poético, de um instrumental que é capaz de imaginar, de criar, de inventar, a fim de que o leque de possibilidades que leva o ser humano até Deus jamais se feche numa única modalidade, né? Então, a teologia é uma ferramenta muito útil, né? Ela não se prende numa religião, tanto é que nós vemos a teologia sob o olhar do budismo, do Islã, da Umbanda, caminhos trilhados por pessoas diferentes entre si, mas que querem chegar naquele princípio que unifica todas as pessoas. Logo, a busca desse princípio, é claro, há outras ciências que buscam isso também. Psicologia, a própria filosofia, alguns ramos da filosofia, mas a teologia, com o aparato que ela possui, ela também é capaz de nos levar bem mais perto desse princípio de fazer com que o ser humano se chegue até Deus. É esse caminho que eu busco aqui na teologia. Muito bacana, Jonathan, porque a gente repara assim que a teologia, se a gente olha o termo teologia, ele surge também lá na Grécia Antiga. Ele é a junção de dois termos, o theos, que significa Deus, e o logos, que é razão ou discurso. Então, a teologia ela é o discurso ou razão de Deus. É muito interessante que ela aparece inicialmente nos poemas dos gregos de Homero e, posteriormente, na filosofia de Platão e Aristóteles. É tão interessante, né, que a própria teologia ela tem seu nascimento intrínseco com a filosofia. Eu brinco muito lá com o pessoal no ensino médio que todas as ciências vieram da filosofia, né? Aí eles até falam assim comigo: professor, de onde que veio o ovo e a galinha? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu falo assim: eu não sei não, de onde que veio? Da filosofia, você não fala que tudo vem da filosofia? Aí a gente brinca muito lá. E é interessante que até a teologia ela tem uma raiz, assim, primeira na filosofia. É interessante que esse termo ele ganha uma evolução a partir do que a gente reconhece como os pais da igreja. São, digamos assim, as primeiras pessoas que tentam fazer uma ciência de Deus conforme ele se revela. Isso a partir da vinda do
nos meus estudos a partir da vinda de Cristo. Então, a partir da revelação de Deus, seja nos seus livros históricos, seja na história, seja na natureza, então eles começam a fazer essa teologia, que é buscar uma razão do ser de Deus, é fazer uma ciência de Deus aqui no mundo. E é muito interessante que, contrário à filosofia, a teologia já parte de pressupostos. Ela pressupõe a existência de Deus, ela pressupõe que Deus se revela e que Deus se relaciona com o homem. Pois a partir desses pressupostos é possível fazer uma ciência de Deus. E aí eu já vejo que é muito interessante, se a gente tem essas duas definições claras de filosofia e de teologia, é que a filosofia está essencialmente buscando o que é. E a teologia, a partir de certos princípios, ela está tentando explicar o ser no mundo. Essa é a reflexão que eu faço. E aí eu já te lanço a próxima pergunta, João. O que são saberes que dialogam ao seu ver? Porque para a gente pensar se filosofia e teologia dialogam, a gente tem que pensar antes, afinal de contas, o que são saberes que dialogam? Primeiramente, saberes que dialogam, para que eles possam dialogar, eles têm que ter um ponto de discussão que seja comum a ambos os saberes. Né? Ambos os saberes têm que se dedicar a situações diversas, claro, mas um ponto tem que ser referencial para que os dois possam converter suas reflexões. Né? Quando Jesus Cristo ele vem ao mundo, ele não deixa nada escrito. Né? Porém, os seus discípulos traduzem as suas doutrinas em caracteres gráficos, em letras, palavras, frases, que são reunidas em livros chamados popularmente de evangelhos. Entretanto, esses evangelhos, eles, além da letra, eles revelam verdades a partir das quais o ser humano busca a transcendência. Né? Porém, outras questões começam a surgir ao longo da caminhada da igreja. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo era um soldado romano, ele se converte e passa a se dedicar à causa cristã. Né? Agora, antes dele se converter, ele era um grande filósofo. Quando ele passa a defender o cristianismo após a conversão, acontece que ele pega todo o instrumental filosófico e agora passa a colocar esse instrumental ao dispor da teologia, que eram os assuntos pelos quais agora ele tinha, digamos assim, maior necessidade e maior interesse em investigar. Então ele funda uma comunidade e funda outra. Nessas comunidades vão surgindo dúvidas acerca de questões de fé. Por exemplo, se Jesus está chegando, para que nós vamos trabalhar então? Porque se está chegando, não vale a pena, é melhor a gente ficar aqui na sombra, na água fria, esperar Jesus chegar, não trabalhar para ninguém. Ora, isso já está escrito no Evangelho, a resposta para essa questão, porém de forma implícita. Paulo, com seu instrumental filosófico, desdobra a questão na carta aos Tessalonicenses, portanto, na comunidade da cidade de Tessalônica, no qual surgiu essa dúvida. Né? Mas agora, eu não quero entrar na questão meramente do Novo Testamento, mas é só para ilustrar a questão de como que o instrumental de um saber foi colocado ao dispor do outro para resolver um assunto que era comum a ambos os saberes. É necessário trabalho, sim ou não? Entretanto, o trabalho puro e simples, na concepção mais materialista, é tão somente o necessário? Não. Por quê? Porque tem algo que transcende o trabalho. O que é isso que transcende o trabalho? Ora, é Deus que concede aos seres humanos essa possibilidade e essa missão. Portanto, são esferas de um mesmo saber que são alcançados por esses dois saberes distintos. A filosofia chega até um ponto, a teologia chega até outro, mas as duas se complementam. De maneira que, usando-se uma ao serviço da outra, ou melhor dizendo, uma complementando a outra, você tem maiores chances de possuir um saber completo e um leque mais completo. Porque se eu me prendo à direção, à visão meramente materialista, eu vou estar excluindo tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que é filosófico, no sentido mais criativo da coisa, no sentido de inventar e mesmo tecer novos conhecimentos. Né?
Agora, tudo isso tem que ser desenvolvido a partir de uma pedra fundamental, né? A partir de uma base. Essa base Paulo utilizou como filosofia, por ser aquele amor ao conhecimento, aquela inquietude. Inquietude a partir da qual eu me levo a pensar, a filosofar, a dialogar. E a teologizar, que é um termo que vai surgindo aí na teologia. Portanto, saberes que dialogam, nesse caso, esses dois saberes específicos, mas também outros aí que existem no leque, né, de conhecimentos universais, a gente pode pensar que eles dialogam, sim, quando tem um ponto de referência em comum, a partir do qual ambos podem desenvolver suas argumentações independentemente, mas depois reuni-las sob a égide da razão, no caso da filosofia, e sobre a égide da fé, no caso da teologia. Essa é um pouquinho da minha opinião. Isso. Ô, Jonathan, você falando essa questão de Paulo aí, o pessoal falou, para que a gente vai trabalhar se Jesus vai voltar? Eu acho que eu vou usar essa desculpa aqui em casa com minha mãe, quando ela mandou eu lavar as vasilhas, viu? Jesus está voltando, é para quê? Trabalhar, né? Vai para as vasilhas, eu sabia, viu, cheia. Brincadeiras à parte, né? É muito interessante a gente observar que, se a gente também olha para a origem da palavra diálogo, é diálogos, é a abertura da palavra, do grego. Então, quando a gente se coloca na abertura da palavra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se colocar para escutar. Querer compreender o ponto de vista do outro. Porque se a gente chega achando que já sabe tudo, não tem diálogo. Não tem essa troca que é tão importante. Então, em primeiro lugar, você se coloca nesse movimento de escuta, de querer compreender o outro. Não de querer dominar o diálogo, de colocar suas imposições, mas se colocar nesse movimento de escuta. E a partir disso, você também pode falar e gerar uma troca. Então, o diálogo é essa abertura de palavra onde gera uma troca. Eu acredito que quando a gente se coloca para escutar, seja a teologia, seja a filosofia, não com os olhos de querer determinar o que o outro diz, mas de se colocar na escuta e a partir disso iniciar um debate disposto a trocar o seu ponto de vista, eu acho que a gente consegue uma compreensão melhor do mundo. Então, afinal de contas, filosofia e teologia são saberes que dialogam? Eu acredito que eles podem ou não dialogar. Isso vai depender muito da forma como nós tomamos esses saberes. Por quê? Porque se a gente olha para o nosso tempo histórico, eu gosto sempre de pegar essa compreensão de que o ser humano é um ser no mundo que faz história. A gente é um ser no tempo. Se a gente olha lá no século VI a.C., onde nasce a filosofia, o ser humano está buscando pela essência do mundo. A gente olha inicialmente com os filósofos pré-socráticos, são os filósofos que buscam a arqué, que é o quê? É o princípio do mundo. O que é o princípio que rege esse nosso mundo? E depois, com Sócrates, Platão e Aristóteles, eles estão buscando sempre essa essência do mundo. Com a vinda de Cristo, inaugura na história esse período do cristianismo. E aí a gente tem a Idade Média. O que a Idade Média vai fazer com essa questão da compreensão do ser humano no mundo nesse tempo histórico? Ela vai compreender que a filosofia, de certa forma, ela tem que levar um homem à teologia. Na frase de Tomás de Aquino, que coloca isso muito bem, ele diz assim: a filosofia é a serva da teologia, mas nós nos utilizamos dela para chegar nesse saber que é o primeiro, o mais absoluto, o mais importante. E, nesse perdurar da Idade Média, nós temos essa questão de pensar o todo, de pensar Deus e o homem como parte desse todo. Contudo, isso muda completamente na Idade Moderna. Por quê? Porque a gente vai ter a filosofia de René Descartes, ou Descartes, como vocês preferirem, né? Geralmente o pessoal tem um pouco de dificuldade para falar, eu falo assim, pode falar como vocês quiserem. O que o Descartes ele faz com a visão do ser humano? Ele faz o que a gente chama de um giro antropológico. Que é o quê? Colocar o foco na pessoa. Não é mais o todo, não é mais Deus que é o mais importante, mas o homem é o mais importante. Então, há uma separação radical entre filosofia e teologia nesse ponto. Na Idade Média, a gente pensava a filosofia e a teologia juntas. Agora a gente faz uma ruptura, porque eu primeiro olho para o homem, para depois olhar para o mundo. Descartes ele fala lá, eu preciso duvidar de tudo. Mas quando eu estou duvidando, eu só não posso duvidar de uma coisa, que eu penso. Assim, se eu penso, logo eu existo. Então, olha o giro antropológico. Agora eu enxergo o mundo a partir do olhar do sujeito. E isso vai gerar uma enorme, digamos assim,
ruptura e até movimento de novos pensamentos, né, na nossa história da humanidade. E a gente vai ver isso muito aonde? Futuramente na filosofia de David Hume, que escreve a obra Diálogo sobre a Religião Natural, onde ele faz duras críticas à teologia, à crença em Deus, ele acusa de várias maneiras essa coisa da causalidade. Depois a gente vai ver em Kant um lugar para Deus, mas um lugar muito limitado. Ele escreve a religião nos limites da razão, coloca que a questão de Deus ela não pode ser tão solta assim, a gente não pode compreender somente nesse horizonte. E dando continuidade, a gente vai ter o idealismo alemão, que já traz uma nova versão de Deus, tá certo? E vamos chegar no que a gente tem assim, que é o ateísmo contemporâneo. O que é o ateísmo contemporâneo que a gente pode ter digamos assim, essa compreensão? Começa com Freud, no final do século XIX. Ele traz para a filosofia uma compreensão de homem a partir de uma antropologização, que é o quê? O ser humano que cria as coisas. Os seres humanos têm a necessidade de criar Deus. E para isso ele se organiza na sociedade. Nós vamos ver também o ateísmo muito presente em Marx, que fala que a religião é o ópio do homem. O homem, devido a ser explorado pelo trabalho, ele precisa buscar alguma fuga, e essa fuga ele encontra na religião. Só que a religião é simplesmente um ópio. É uma coisa que engana o ser humano. E também vamos ver isso em Freud. Freud fala do sentimento oceânico. Vocês já tiveram um sentimento místico aí, pessoal? Vocês que estão assistindo a live? Freud, de certa forma, ele fala assim, tem um sentimento oceânico, um sentimento que pode abranger um sentimento. Só que ele nunca teve isso. Então quem teve, tudo bem, muito bom. Mas quem não teve, como fica nessa situação? E aí, nessa questão que filosofia e teologia podem ou não dialogar, eu trouxe dois exemplos contemporâneos. Eu estudei na minha disciplina do mestrado de filosofia da religião. Um é o Richard Swinburne, que é um filósofo inglês, e ele defende que a partir de uma probabilidade lógica, a gente pode defender a existência de Deus a partir dos fatos históricos, a partir de vários pressupostos históricos que existem, a probabilidade de que Deus exista é muito maior do que ele não exista. Mas também trago o exemplo do meu professor lá, Ricardo Leal Toledo. Ele acredita, ele é ateu, ele diz isso abertamente, e ele acredita que Deus é um meme. Um meme não no sentido da brincadeira, da pegadinha, mas que é uma questão, uma criação histórica, e um homem, por necessidade ter necessidade dessa questão de Deus, ele propaga isso de forma histórica. Então, olha para você ver, ainda hoje essa discussão é muito presente. Filosofia e teologia são saberes que dialogam, então defendo que são saberes que podem dialogar ou não, dependendo de como que a gente toma as duas questões. E você, João, é seminarista, né? Então, tem que estudar muito filosofia e teologia. Você acredita, então, que esses saberes podem dialogar? Olha, é interessante como o materialismo alemão e toda essa escola que partilhou partilha desses conhecimentos, desses pontos de vista, é interessante como que eles exploram essa argumentação ao máximo possível e chegam a conclusões fenomenais, né? Só que nenhuma delas é capaz de colocar uma questão, digamos assim, uma pedra nesse buraco que seria essa argumentação, né? Pensemos muito bem, Heidegger é um filósofo da década de 30 e ele recomenda que haja uma verdadeira transformação radical na filosofia ocidental referente ao ser, desenvolvida até a época dele, e passa a desenvolver a ideia que todo o conteúdo ele passa a ser fenomenológico. Tudo aquilo que nós acreditamos sobre o ser humano é simplesmente um ser material e a religião é o ópio do povo. Tudo isso passa a ser revisto, né? Parece uma ideia de tese, antítese e síntese, né? Uma interpretação errônea de Hegel, mas eu acho que aqui vem nosso auxílio aqui, uma questão de que a partir dessas teses de um materialismo puro e simples é contraposta uma realidade filosófica, a partir da qual o homem é convidado a abrir o leque, né? Carl Jung, não sei se é assim que fala o termo, ele diz o seguinte: a alma é a capacidade que nós temos de imaginar. Logo, o ser humano ele tem, por natureza, uma vocação para criar, para inventar, né?
Digamos que Deus tenha vindo dessa capacidade do ser humano de criar e de inventar. Porém, o que sobra no mundo, então? O ser humano, materialista, né? O ser humano no sentido mais materialista do termo. Porém, esse ser humano, ainda assim, ele está condenado a inventar. Né? Então, pensemos bem, todo conteúdo referente ao ser, ele se torna material ou ele se torna fenomenológico? Os fenômenos, eles passam a integrar a pauta dos pensamentos do ser humano ou simplesmente o homem e suas cogitações materialistas? Não. Então, Heidegger, no século XX, portanto, perto de nós, ele convida a revisar esses termos na minha interpretação, a partir da qual tudo aquilo que se manifesta enquanto abertura passa a ser o centro da filosofia nessa vertente. Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, assim, os pré-socráticos, os primeiros filósofos, que diziam o seguinte: tudo aquilo que existe no universo veio do fogo, portanto, fogo é o princípio primeiro. Não, é o ar. Não, é a água. Quando alguém se propõe a pensar, existe uma instância que unifica todos esses princípios. Logo aqui nós vemos que o ser humano, portador de todas as capacidades que o ser humano possui, ele amarra todos esses princípios numa instância. Né? Então, o ser humano tem essa capacidade de inquietude. Né? Logo, essa inquietude tem que levar o ser humano a alguma instância maior, porque é inerente a cada pessoa. Senão a espécie não teria, senão seria algo restrito a uma espécie, uma pessoa ou outra. Não, todos os seres humanos possuem a alma inquieta. A alma aqui no sentido de capacidade investigativa. Portanto, Deus ele está presente nas investigações e ele se encontra numa, digamos assim, agora do ponto de vista histórico. Deus retoma as investigações a partir da Revolução Francesa, em que os revolucionários eles querem tirar a ideia de Deus totalmente. Tanto é que aí eles cunham o termo Idade das Trevas para a Idade Média. Eles pensam o seguinte: se nós somos a Idade da Luz, se aqui a razão vai imperar com a sua luz daqui para frente. Se nós somos a Idade da Luz, tem que haver uma Idade das Trevas. Então a Idade das Trevas será a Idade Média. Porque para uma Idade da Luz deveria ter uma Idade das Trevas. Nesse momento surge um ramo da teologia chamado Teodiceia. Teodiceia é a defesa de Deus. Não que Deus necessita ser defendido, mas Deus necessita ser exposto e esclarecido através do instrumental mais sério que se tinha e se tem para que se chegue até ele. No caso, o instrumental da razão. Agora, o próprio Heidegger, citando ele mais uma vez, e aqui parafraseando o professor Márcio Paiva, ele acredita que a essência do ser humano está na abertura que ele tem em direção ao transcendente. Logo, o ser humano por si só, ele possui uma abertura. Portanto, é uma contraposição à ideia de materialismo e de que tudo se resume às dimensões meramente físicas e químicas biológicas. Se o ser humano, então, ele está em busca da planificação de sua abertura, logo existe uma dimensão a partir da qual ele pode adentrar, a partir da razão, mas que existe. Né? Parafraseando Tomás de Aquino, essa dimensão se chama Deus. Né? E fechando aqui a argumentação, Heidegger escreve, se eu não me engano, na década de 40, um livro chamado Diálogo entre um japonês e o pensador, em que é exposta a mentalidade ocidental e a mentalidade oriental. O que seria isso? Enquanto Heidegger diz para o japonês: isso é uma cadeira, isso é uma casa, isso é, isso é, isso é. Quando eu falo que alguma coisa é, eu estou dizendo que ela não pode ser outra coisa, ela tem que ser exatamente aquilo. O japonês responde com o instrumental próprio da língua oriental, que, além das características encapsuladas pelo ocidental, por Heidegger, ela ainda pode contemplar uma gama de outras dimensões, uma gama de outras dimensões que escapam à linguagem técnica. Portanto, o tecnicismo ele possui as suas limitações. Os saberes eles vão se especializando cada vez mais
Tanto é que antigamente o médico que se formava nessa ciência, ele estudava o ser humano todo, há uns 100 anos atrás. Hoje existe um médico para o pé, um médico para a mão, um médico só para a cabeça, um médico só para o nariz. O saber vai se especializando cada vez mais. Mas essa especialização, de forma alguma, exclui a possibilidade do humano se abrir. Se abrir em direção a algo que o transcende. Isso é Deus. Né? É uma ideia que retoma a dimensão de pensar a vida na tendência e na ótica metafísica. Né? Isso é defendido por filósofos como Paul Gilbert, na Bélgica, pelo Ibrahim Vitor de Oliveira, né, que você conhece muito bem, aqui em Belo Horizonte. Né? Mas toda uma tentativa de recuperar a investigação no âmbito da transcendência, algo que não foi calado pela vertente materialista. Logo, pensar Deus pelo viés filosófico é possível, é necessário, prova, mais uma vez, é possível que esse saber, filosofia e teologia dialoguem. Como você disse, pode ser que não dialoguem. Né? Podemos pensar somente em filosofia na vertente pura e simples, mas a junção desses dois campos de saber, de conhecimento, leva o ser humano a estar numa dimensão maior do que pura e simplesmente a filosofia materialista, fisicalista, racionalista é capaz de nos levar. Isso aí, é muito interessante essa reflexão, né, João? Será que somente um corpo físico consegue preencher esse tamanho exigido humano? Eu gosto muito da forma como você fala eu te amo no Oriente, né? Lembro que o professor Tarcísio falou pra gente, é assim, o vazio do meu ser se enche quando tu és. Ou seja, o amor é um sentimento tão grande que por mais que eu queira abarcar ele na minha palavra, ele não cabe, então eu tenho que deixar ele em aberto. E aí a gente entra nessa questão, será que a gente pela linguagem, pela matéria, consegue preencher a totalidade do ser humano, a totalidade de Deus, ou isso se dá uma virtude? Então, pessoal, a gente já está chegando aqui perto da nossa conclusão. Eu e o Jonathan iremos fazer a nossa conclusão. Então, o nosso ponto de vista, se sabe, eles dialogam ou não, né? Então, uma concluída no que a gente falou aqui. E deixo aberto para vocês fazerem comentários e perguntas aí no chat, fique à vontade. O Jonathan é seminarista, viu, pessoal? Pode pegar no pé dele aí, tá bom? Ele tem que defender que Deus existe, senão ele vai ser expulso do seminário. Brincadeira. E aí a gente vai para a nossa conclusão e aguardo comentários e perguntas de vocês. Queremos escutá-los também, certo? Então, Jonathan, eu vou começar fazendo minha conclusão aqui, depois você faz a sua e a gente vai para as perguntas. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui hoje foi apresentar essa problematização entre filosofia e teologia. Então, nós fazemos uma introdução de como é polêmica essa discussão hoje em dia. Filosofia e teologia são saberes que dialogam, ciência e fé são saberes que dialogam. E aí, como que a gente fica nisso tudo? Então, a gente apresentou o que é a filosofia, e aí você sabe que pergunta essencialmente pelo ser, pelo que é a coisa, e a partir disso tenta dar uma argumentação lógica para responder suas grandes questões, como o que é o homem, como o que é Deus, o que são as coisas. Depois nós fizemos um esboço do que é a teologia, que é esse saber que se propõe a dar uma razão de Deus no mundo, a fazer um discurso sobre Deus. Depois nós explicamos o que são saberes que dialogam, saberes que se abrem para ouvir os diferentes, que se abrem nessa abertura dialogam, não colocando uma verdade absoluta, mas querendo, a partir do outro, se construir para um além, crescer no diálogo. E por fim nós debatemos essa questão. Filosofia e teologia são saberes que dialogam? De certa maneira, eu e o Jonathan concordamos aqui no final. São saberes que podem ou não dialogar. Isso vai depender da base que a gente toma. Se a gente toma da base que a gente não pode aceitar os pressupostos teológicos, acabou o diálogo que a gente pode ter aqui. Certo? Da mesma forma que se a teologia ela se fecha no seu dogma e não se abre para as opiniões filosóficas, acabou o seu ponto de vista. Então, a conclusão que eu faço disso tudo aqui que a gente falou é que filosofia e teologia são saberes que podem se dialogar ou não. Contudo, a partir do meu ponto de vista, falando agora do ponto de vista pessoal, pessoa que são saberes que podem se complementar. De certa maneira, o homem necessita disso. Porque, por mais que a gente queira, o ser humano ele tem uma imensidão de sentir tão grande que parece carecer de um além, carecer de um sentido maior. Eu, por exemplo, se eu olho as notícias da TV, a gente vê tantas injustiças, se não tiver um sentido maior, nossa,
me parece que eu fico perdido, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem essa necessidade de se estender pela teologia a um nível que a filosofia até então não conseguiu abarcar. A filosofia não conseguiu chegar. Seria isso místico? Talvez, não sei, são muitos filósofos contemporâneos defendem. Então, em outras palavras, a filosofia me parece chegar no último estágio da razão humana. Não de uma finalidade, mas de um saber que se procura o tempo todo se renovar, o tempo todo buscar novas explicações, o tempo todo se pôr nessa abertura, né, que o Padre Márcio tanto adorava dizer na nossa sala de aula, se colocar na abertura para compreender o novo, para compreender esse novo movimento. E já a teologia, quando analisada então essa forma crítica, ela pode nos ajudar a compreender um horizonte que eu chamo de para-razão. E a gente só pela razão não consegue chegar. E dotado de um sentido que, para os que creem, preenche. Mas para os que não creem, eu acredito que somente a partir de um salto místico isso pode ser causado. Porque sempre vai haver uma reputação desses princípios. Mas o salto místico, ele não pode ser dito. Mas ele vale todas as palavras do mundo para aquela pessoa que viveu. E eu ressalto uma conversa que eu tive com uma garçonete uma vez, quando eu estava em Tiradentes. Ela falou, eu sou ateia, não acredito em nada disso. E eu falei, se a gente faz uma análise racional, não aceita esses pressupostos teológicos, fica difícil da gente defender uma existência de Deus. Mas é também muito mais difícil defender uma não existência de Deus. A gente pode cair no que eu chamo de um agnosticismo, certo? Mas se a gente tem uma experiência mística com o absoluto, não tem palavras, não tem o que expressa. É um sentimento tão profundo que eu acho que ele dá respostas, não racionais, mas respostas no âmbito do sentido. E, pessoal, não espero de forma alguma dar uma resposta definitiva sobre essa questão, porque eu acredito que a filosofia, com todos os outros saberes, eles se fazem nesse movimento, porque a gente está o tempo todo em movimento, se descobrindo, se redescobrindo, e o ser humano é esse movimento. Então, uma abertura constante, um vir a ser. E o que a gente pode fazer é, no fundo, tentar compreender esses movimentos, compreender as histórias e a ciência que nós temos. Mas, claro, sempre se abrir para o novo, para que assim a gente possa nos elevar além de nós mesmos. Jonathan, suas conclusões? Me façam perguntas aí. É interessante que veja, enquanto as perguntas vão surgindo, é interessante ressaltar a capacidade que o ser humano tem de se lançar mar adentro, seja em seus projetos, seja em seus anseios, seja em suas capacidades de investigar, mas também capacidade de não mergulhar nesse ambiente. O ser humano fica sempre com essa liberdade, é hora de explorar, hora de não. Hora de se lançar no mar, hora de ficar na beira da praia. Né? Agora, quem se lança vai ter um ambiente e um leque muito maior de possibilidades. Por exemplo, olha só, Paulo, como eu já citei aqui, era um judeu, porém um judeu criado na escola de Atenas, portanto alguém helenizado, logo a pessoa tinha um conhecimento filosófico da mais fina flor que existia na época. E Jesus era alguém que não tinha uma, digamos assim, uma formação acadêmica padrão para ele. Só que, em momentos distintos do Novo Testamento, ambos dão um estilo de resposta que se divergem, mas ao mesmo tempo contemplam esferas distintas do saber. Jesus, uma vez, é perguntado com a seguinte questão: Mestre, quem é meu próximo? Jesus não fala é alguém. Ele não fala, ele não ele não bate o martelo, né? Que é alguém. Se eu digo que alguma coisa é algo, portanto, ela não pode ser. O que Jesus responde? Ele lança uma história sobre o bom samaritano e devolve a pergunta. E agora, depois dessa questão, quem que é seu próximo? A pessoa sempre fica resguardada para ela mesma e para os outros a possibilidade de pensar sem jamais uma resposta definitiva. A pessoa sempre fica resguardada com Jesus e o seu ensinamento a possibilidade de aceitar ou não, ou mesmo, sequer mesmo, de construir a sua própria argumentação, a sua própria perspectiva de vida. Isso concorda muito com Carl Jung, como ele diz que a alma que o ser humano tem é a capacidade de imaginar. Por outro lado, Paulo, ele busca
utilizar o instrumental filosófico para encapsular certas verdades. Ele diz, quando ele diz o que é o amor, ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, é compreensivo. Ele busca respostas precisas. O grego, a mentalidade grega se difere da judaica nesse aspecto. A linguagem oriental auxilia o ocidental para alargar o horizonte de possibilidade a partir da qual é possível fazer filosofia, né? Então, eu acho que se pegarmos como analogia essas duas fases do Novo Testamento, nós podemos também ilustrar a interação de filosofia e teologia, né? A filosofia possui um saber que pode ser perigo quando se é instrumentalizado ao extremo. Eu vou contemplar uma única realidade, vou me especializar nessa realidade, mas outras coisas vão ficar de fora, né? Uma coisa que quando eu era aluno, e o Lucas também, do mesmo professor, o Lucas achava muito engraçado, né? Que eu falava que às vezes a filosofia pode cortar as franjas. Ou seja, se corta as franjas, muitas realidades ficam de fora. Eu vou contemplar apenas um pedaço, né? A teologia, enquanto investigadora do saber rumo ao transcendente, presta, de certa maneira, um favor à filosofia quanto ao alargamento do horizonte de visão, a partir do qual novas realidades podem ser contempladas. Logo, eu posso pensar numa filosofia fenomenológica, uma filosofia da arte, uma filosofia da mente. São ramos do saber em que a filosofia entra, mas que não tem, digamos assim, respostas concretas. Então, o que é a arte? É a capacidade que o ser humano tem de se elevar a partir de meios materiais, devidamente organizados, mas que conduzem a uma reflexão concreta. Porém, essa reflexão jamais pode ser encapsulada. Se nós pegamos o exemplo de um violão, como é que de 8 acordes eu posso montar infinitas melodias? A partir de 8 acordes. É uma dimensão que transcende a própria dimensão dos acordes. Através da interação deles, eu consigo um resultado muito mais melhor. Nem sei se esse termo existe, muito mais melhor. Só que o interessante é que o horizonte de visão ele pode ser alargado. Mas, para isso, é necessário uma interação, um entrelaçamento de realidades. Ora pertencentes ao âmbito estritamente filosófico, ora pertencentes ao âmbito estritamente teológico. Sim. Muito obrigado, Jonathan. Achei muito interessante esse nosso assunto aqui de hoje. Agora é o momento que a gente abre para as perguntas, mas o pessoal elogiou não fazer uma pergunta. Então eu vou tomar essa missão também, né, de fazer uma pergunta, é claro, para nós dois respondermos. E para essa pergunta, Jonathan, eu vou entrar até no âmbito pessoal da minha vida mesmo, que é um dilema que eu vivo enquanto uma pessoa que estuda muito filosofia. Eu acho que uma das grandes questões que filosofia e teologia podem debater, e eu acredito que devem debater, é a questão de Deus e o problema do mal. Se Deus existe, Deus é bom, sumamente perfeito, criou todas as coisas, como que a gente pode explicar o sofrimento humano? Como que a gente pode explicar o sofrimento no mundo? Uma cena que a gente pode pegar agora, lá no Talibã, aquele voo, o avião saindo, uma pessoa agarrada, ela pega e cai e morre. Como que a gente pode fazer uma análise tanto filosófica e teológica de Deus e o problema do mal? Isso é muito debatido, mas é uma questão que me toca a todo tempo, porque eu vejo que a gente sempre se coloca nessa busca de conhecer, a gente não consegue abarcar o todo, mas quando a gente olha para a realidade ao nosso lado, essa questão do problema do mal, do sofrimento humano é muito grande. Como que é a sua visão de Deus e o problema do mal? Olha, para responder essa pergunta, para responder não, para dar um contributo a essa pergunta, eu fico com Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ele diz o seguinte: o mal é a ausência do bem. Agora, existe um poeta que parafraseia esta teoria e diz o seguinte: a maldade é uma bondade que se prostituiu, né? Logo, não existiria, digamos assim, o mal enquanto o mal ontologicamente falando. Existiria uma ausência, a ausência a partir da qual é gerado um vazio, um abismo, que não existe o bem.
né? Agora, se nós pensamos assim, se Deus é bom, por que a maldade no mundo é tão ferrenha? Né? Eu creio que com isso a gente pensa o seguinte: se Deus é bom, agora entrando na teologia, se Deus é bom, por que ele permitiu que seu filho morresse? Né? Eu creio que a constituição das pessoas, a constituição do mundo enquanto mundaneidade, ele permite aos seres humanos a liberdade. Né? O ser humano ele é livre, né? Ele é condenado a ser livre. Sartre diz isso lá nos seus escritos. Ele pode fazer, ora, o bem, ora, algo que é tudo menos o bem, popularmente conhecido como mal. Eu creio que a organização do universo tal qual ele é, em que os seres humanos são condenados a ser livres, eles podem cair completamente numa prostituição dos bons sentimentos no qual ele nasce, com condição para ter. Né? Por exemplo, porque no mundo animal os animais não são dotados de razão, porém um animal devora o outro. Quem ensinou eles a fazer isso? Nós poderíamos dizer, a natureza ensinou, a natureza, o instinto presente no animal, induz o animal a agir dessa forma. Entretanto, é isso. Eu acho que o ser humano ainda mais. Ele possui esse instinto, mas ele possui principalmente a capacidade de escolher ou não. Porém, voltando ao poeta, a maldade é uma bondade que se prostituiu. Ao longo do caminho e as conclusões que os seres humanos vão tirando, eu creio que colabora para que o mal vá se constituindo. Não ontologicamente, mas como corrupção de sentimentos legítimos a partir das quais o ser humano nasceu. É claro que não é uma resposta definitiva, né? Eu creio que seja um contributo para essa problemática, talvez jamais seja definitiva, mas mesmo assim, para que a gente pense e reflita essa temática. E o que você pensa disso, Lucas? Eu acho que é isso aí que você falou. É muito importante a gente se colocar na busca e tentar compreender. Mas aí eu chego num ponto que eu me coloco nessa busca constante, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, um mistério absoluto nessa questão de Deus, do ser de Deus. Porque, por exemplo, a gente pode falar, o ser humano é livre e, de certa forma, ele toma as decisões erradas e por isso ele peca. Logo, ele cai em sofrimento. Mas o animal, por exemplo, a gente sabe que há um sofrimento animal, a gente vê isso na forma do comportamento animal. No leão, por exemplo, quando agarra um veado, a gente vê que o veado está ali sofrendo. E esses seres, eles não são dotados de livre-arbítrio, mas mesmo assim eles sofrem. Então é uma coisa que me toca assim, por que Deus permite o sofrimento? Seja ele animal, seja ele do ser humano. Será que é para aprender? Mas aí a gente se depara com um bebê. O bebê, de certa maneira, me parece não ter pecado. Mas como que Deus permite que ele sofra ainda assim? E aí eu defendo, de certa maneira, que são conhecimentos que são limitados. Eu tenho meu avô de 98 anos, e aí eu faço essas perguntas para ele, que ele é crente ferrenho mesmo. Aí ele pega um trecho da Bíblia e me mostra lá assim, coisas do homem são reveladas para o homem, as coisas de Deus são reveladas somente para Deus. Eu acho que essa é uma questão que me pega profundamente, mas ao mesmo tempo eu vejo que na mística e principalmente na caridade a gente consegue um reencontro com Deus, mas essa questão da interrogação, da crítica filosófica sempre está preenchida. Eu aproveito para ampliar essa nossa discussão aqui. A Dedé Andrade comentou assim, e tem a ver com o pecado original no Antigo Testamento? Obrigado, viu, Dedé, por conversar aqui com a gente. E aí, Um abraço para a Andrade, de coração. Você que é nosso quase padre daqui de hoje, o que você acha? Você acha que isso tem alguma relação com a questão do Antigo Testamento, do pecado original? O Antigo Testamento é uma história a partir da qual nós somos convidados a tirar algumas conclusões, mas elas apontam ambas para o ser humano. Existiam, de acordo com o Antigo Testamento, duas árvores. Uma era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. E Deus diz o seguinte, olha, você, Adão e Eva, vocês podem fazer de tudo, menos comer do fruto da árvore do bem e do mal. A liberdade humana começa já com certas condições. Né? Eu tenho esse livro aqui, eu posso jogar ele no fogo? Eu posso. Porém, terá
consequências. Eu não vou poder manuseá-lo da mesma forma. Mas eu sou livre, eu libero tudo. Mas a liberdade começa. Agora, o papel da serpente é que é interessante, na minha opinião, nessa história. Aí que entra a ideia que eu defendo, que a maldade é o bem prostituído. A serpente diz o seguinte: se você comer da fruta, que muitos dizem que é maçã, outros dizem que é... Mas enfim, se você comer do fruto, você terá a capacidade de ser como Deus. Então, a inocência aqui é confrontada com questões. Aqui eu acho que começa a corrupção da bondade no próprio ser humano. É claro que foi a serpente, foi algo exterior ao ser humano, mas foi também uma questão que faz com que se pense o seguinte: o ser humano possui liberdade. Será que essa bondade ela é pura ou simplesmente ou ela pode ser, digamos assim, contaminada? Quem ensinou os seres humanos que para fazer uma cachaça você precisava pegar a cana-de-açúcar, você precisava destilar, você gastava fazendo uma série de processos até chegar a uma bebida que é capaz de entorpecer você? Quem ensinou isso? Ora, foi o próprio ser humano. Ele foi, na sua capacidade que ele tem, ele possui a capacidade de explorar, de criar, de inventar, porém ele usou isso para fins frívolos. Quem que ensinou o ser humano a fazer um revólver? Ninguém, teoricamente. Mas a potência que ele tem na sua mente de criar e de inventar levou ele a isso. Então eu creio que na questão do pecado original ele quer abordar a criação, porém também a dimensão da corrupção do ser humano. Como o ser humano é facilmente corruptível. Né? A partir do momento em que ele se corrompe, tem as consequências. Né? Então Deus diz lá no Antigo Testamento: como vocês fizeram este ato de livre e espontânea vontade, porque a serpente não obrigou, a serpente sugeriu que eles comessem da fruta. Enfim, Deus diz: como vocês fizeram este ato, agora vocês serão punidos. O homem terá que trabalhar, tirar o suor do seu próprio rosto, a mulher vai sofrer no parto, etc. Entretanto, eu acho que aqui vem a dimensão da corrupção da liberdade do ser humano, do desvio que o ser humano é capaz de tomar conscientemente, e também da relação de causa e efeito e de consequência que as ações humanas podem levar. Aí, prosseguindo um pouco no Antigo Testamento, quem ensinou Caim a matar Abel? Digamos assim, de onde que surgiu a noção de ciúme? Ela nasceu do zelo, porque zelo e ciúme eles possuem a mesma raiz. Né? Zelo e ciúme são quase que sinônimos, mas isso é assunto para uma outra live. Né? Como que o zelo excessivo foi capaz de gerar o ciúme em um e o levou a atacar o outro, perigo de morte? Foi uma corrupção de valores bons. Portanto, a prostituição da bondade que gerou uma maldade. Mas eu queria também ver a sua opinião aí sobre essa temática aí, Hugo. Então, eu acho que é sempre rico a gente pegar esses textos para dialogar. E a questão de Adão e Eva é muito interessante, né? Eu acho que a parte mais interessante disso para mim é que o homem não tinha que trabalhar, né? Aí foi comer o fruto, olha aí pra você ver, se não trabalhar 10 horas por dia, não tem dinheiro na conta, né? Mas, brincadeiras à parte, essa questão da liberdade, do poder da escolha, é muito interessante. Eva foi livre para comer a maçã, né? E, por exemplo, o crack sozinho faz mal para alguém? Não. O que faz mal é o uso que o ser humano faz do crack. Logo, é o uso da liberdade que traz essa problemática para o ser humano. Mas aí, Dedé, a questão filosófica que eu levanto tudo bem, o ser humano é livre, logo se ele é livre, ele pode escolher, se ele pode escolher, ele escolhe, digamos assim, as coisas más. Mas, se Deus é perfeito e sabe de todas as coisas, ele já não sabia que o ser humano iria fazer isso? E se ele já sabia que o ser humano iria fazer isso, que o ser humano ia ter uma má, digamos assim, escolha, por
que ele permitiu que o ser humano fosse livre? Não seria melhor que ele anulasse a nossa liberdade, nós vivêssemos eternamente, digamos assim, no paraíso? Por que Deus então permite que a gente seja livre e sofra? Eu acho que essa questão do mal e do homem no mundo é muito interessante. Eu vou trazer mais uma colega para dialogar com a gente. É a Paula Viana, psicanálise. Obrigado, viu, Paula, por dialogar com a gente, com o Jonathan, com a Dedé e comigo. Ela fala assim: João Paulo II dizia: há uma graça que só é capaz de manifestar-se quando o indivíduo sente o sofrimento. Não seria o mal necessário? E aí, Jonathan, complementando o que eu falei, e essa questão que a Paula Viana, psicanálise, levanta para a gente. João Paulo II dizia que há uma graça que só é capaz de manifestar-se quando o indivíduo sente o sofrimento. Não seria o mal necessário? O mal é necessário, futuro padre? Mas olha o seguinte, sem querer entrar em assuntos de religião aqui, mas pegando um exemplo que eu creio que vem a calhar nessa nossa discussão. Existiu um homem que a Igreja Católica considera como santo, chamado Maximiliano Kolbe, né? Ele era um frade de uma ordem religiosa, que eu não me lembro qual agora, porém ele, devido a certas questões, é enviado ao campo de concentração, né? Nesse campo de concentração existia o fenômeno da dizimação, em que de uma série de homens, 10 eram escolhidos para serem fuzilados. Digamos assim, eu pego 10 homens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º morre. Na próxima remessa, de 10 homens, eu pego mais um, de outro grupo de 10, mais um, etc. Quando Maximiliano vê que um desses homens, que foi, digamos assim, contemplado, em muitas aspas, com a sorte ou com a não sorte de morrer, e quando ele entende que esse homem é um pai de família, que a família necessita dele, Maximiliano troca de lugar com ele e é fuzilado. A bondade humana é estimulada, no caso de Maximiliano, a bondade aqui ela é estimulada a partir de uma situação em que o mal impera. Outro fato, Viktor Frankl, quando estava no campo de concentração, por ele ser judeu ou de ascendência judaica, não me recordo agora, ele relata que dentro do campo de concentração existiam pessoas que deduravam-se uns aos outros, mas também havia pessoas que se ajudavam uns aos outros. Ele relata que havia lá dentro do campo de concentração pessoas que se animavam dizendo o seguinte: olha, quando tudo isso aqui passar, nós vamos marcar um jantar lá na sua casa. Ou seja, a noção de companheirismo, talvez esses homens nem tivessem sido companheiros uns dos outros anteriormente a esse fato. Mas essa situação extrema estimulou os sentimentos bons, aqui de camaradagem. Então eu creio que na vida cotidiana, a males vem, e inevitavelmente vem, para isso, e eles possuem como prerrogativa estimular no ser humano sentimento de bondade. Digamos assim, uma mãe que vê uma outra mulher abortando, sem entrar em juízo de valor aqui. Ela vê que uma outra mãe abortou e ela está grávida. Talvez o sofrimento que essa mulher teve, geralmente, algumas são cometidas pela violência religiosa, é o que me vem dos relatos vindos das pessoas. Talvez essa situação estimule ela a não abortar. Aqui vem o bem. Ou seja, eu creio que há situações em que, mesmo sendo essencialmente más, elas estimulam aspectos de bondade. Porém, não é determinante. A pessoa pode escolher, Maximiliano poderia escolher, ou deixar aquele homem ser fuzilado, ou ter a opção de ter. Ele era livre. Mas a situação negativa gerou nele uma reflexão, a partir da qual ele foi acometido por esse exercício de bondade. Então, João Paulo II, eu creio que ele é muito assertivo. Ele acerta nessa questão do mal. De fato, o mal, eu creio que ele é inevitável para que os seres humanos sejam livres. Eu acho que ou o ser humano é livre ou o mal não existe. É um ou outro. Como o ser humano é livre, logo a corrupção da bondade ela é necessária. Ela é
consequente, melhor dizendo. Portanto, o mal ele está aqui, portanto, situações em que há cargas negativas são inevitáveis. Mas essas situações são capazes de estimular as pessoas, né? No Afeganistão, as pessoas estão sendo acometidas por situações extremas, mas também há notícias de missionários, de pessoas que estão ficando naquele lugar, apesar das atrocidades que estão acontecendo. Situações boas em ambientes que estimulam o mal. Eu creio que o mal era necessário, no sentido de não tem como não existir, no âmbito da liberdade, mas não vem apenas coisas más, das ações más. No Evangelho é descrito que Deus colhe onde Ele não semeia. Logo, dessas situações em que Deus não semeia, pode advir situações e atos de extrema bondade e que colaboram para o crescimento do ser humano. Obrigado, Paula, pela pergunta. Obrigado, Paula. Comentando aqui, eu estou defendendo muito esse lado filosófico, mas eu acredito que é interessante essa reflexão. Deus permite o mal para que possa agir o bem. Mas aí o que eu reflito é assim, tem que sofrer tanto assim para que o homem possa ser bom? Assim, de certa maneira parece então assim, não sei se eu devo falar, mas de um masoquismo, sabe? Que Deus permite, de certa forma, um masoquismo, uma dor que tem como finalidade um prazer, mas aí eu começo a pensar assim, vou pensar no nazismo, na União Soviética de Stalin, é muito sofrimento, é muita morte na humanidade para que o homem possa ser bom. Então, será que vale a pena tanto sofrimento para que possa haver bondade no mundo? Então, essa é uma outra indagação que eu coloco. Vale a pena tamanho sofrimento para que possa haver bondade no mundo? E também trazendo algumas outras coisas que eu estou assistindo. Por exemplo, Naruto. Não sei se vocês já assistiram. Trazendo Naruto aqui para a nossa live. Meus alunos gostam muito de Naruto. Qual que é o objetivo do grande vilão lá, que é o Madara? Ele quer fazer, resumindo assim em termos gerais, com que tudo seja controlado, para que não haja liberdade, e não tendo a liberdade, tudo seja uma eterna perfeição, não tenha o sofrimento no mundo humano. Olha que interessante. Aí, contrário a esse vilão que quer, digamos assim, parar essa liberdade humana, tem um Naruto que vai lá lutar, que acredita no ser humano, que acredita que as pessoas podem ser boas, que pela essa luta constante a gente pode trazer essa bondade que você citou aí na fala de João Paulo II. Outro exemplo que a gente pode trazer é os Vingadores. O Cronos, o vilão Cronos, o que ele quer fazer com aquelas 5 joias lá? Ele quer parar o tempo, de certa forma, para controlar tudo, para que o ser humano não tenha liberdade. Porque se não há liberdade, logo não existe o mal humano no mundo. É a natureza, é a perfeição, entre aspas, de Deus, seguindo o seu fluxo. Só que o que os Vingadores fazem? O que o Homem de Ferro, morrendo lá na última cena, faz? Ele dá a vida para que o homem possa ter liberdade. Aí a questão que eu volto para você, João, e para Paula, vale a pena tamanha maldade para que o homem possa ser bom, então? E aí, o que vocês me falam? E demais, fiquem abertos para comentar aí no chat. Eu vi que o Ronaldo chegou aí, o Ronaldo gosta desses assuntos, Fernanda. O objetivo desses diálogos, pessoal, não é dar uma resposta definitiva, mas que a gente possa contribuir e na troca a gente possa ser levado, viver uma vida melhor, em busca da felicidade. E aí, John, vale a pena esse mal para a bondade? Enquanto a Paula vai respondendo e os demais também vão formulando suas perguntas, eu só queria abrir o leque para apontar para o caráter redentor que o sofrimento tem. Né? Não pode ter, mas sim tem. No sentido de que, no avesso de situações, pode haver, no avesso de situações negativas, pode-se encontrar situações positivas. Né? Dentro de um pandemônio de situações, como a do Afeganistão, ou mesmo do panorama da Segunda Guerra Mundial, por mais que existia uma situação de uma banalização do mal, em que as pessoas colaboravam, ainda que minimamente, para que o mal geral fosse derrotado, ainda assim havia situações em que a demonstração de bondade acontecia.
Por exemplo, dos nazistas para os judeus, nem todos foram compactuados com as ideais. Por fim, os ideais caem por terra, né? É claro, isso não tira a dramaticidade da questão, né? De fato, milhões de pessoas morreram. E pessoas estão morrendo no Afeganistão. Isso não é romântico, ao contrário, isso é dramático. Entretanto, o sofrimento ele possui um caráter redentor. Que civilização poderá surgir a partir das cinzas deste presente? Né? No futuro, qual civilização vai se erguer a partir das cinzas do passado? Ou uma melhor, ou uma pior, porque os seres humanos são livres. Né? Mas é inegável que existe uma centelha de vida em situações de sofrimento. Não há um sofrimento 100%. Né? Quando eu estou, por exemplo, fazendo as exéquias de alguém que faleceu, eu jamais falo com a pessoa que não é para ela chorar. Ao contrário, eu falo, olha, chore, porque você tem que jogar isso para frente, para fora, na verdade. Você tem que jogar isso para fora para que um sopro renovador de vida chegue a você. E isso não permaneça no seu coração eternamente, na sua mentalidade. Né? A depressão é o quê? É um prolongamento de situações dramáticas que se achegaram à pessoa e que ela não teve um controle. Né? É claro que não é culpa da pessoa, né? Mas a partir da liberdade que a pessoa tem, ela pode ou não sair ou mesmo administrar a situação. No tocante aqui não há situações 100% negativas, mas todas elas constituem e possuem uma centelha de vitalidade. No campo de concentração, né, como eu já narrei com o Viktor Frankl, o Maximiliano, exemplos assim que constituem contagia, de forma que situações completamente negativas vão se revertendo a partir de exemplos concretos negativos. É claro, não é uma resposta definitiva, né? Mas é uma tentativa para abrir um pouquinho o leque aí das nossas discussões aí. O que você acha? Paulo, resposta também, viu, Paulo? Pessoal, quem tiver aí quiser... Fala aí, Paula. Fique à vontade para mandar no chat, para que a gente possa entender a visão de vocês sobre isso. A gente já está chegando no finalzinho, eu vou fazer minha fala, aí se não tiver mais eu já vou para as palavras finais da minha. Okay. Acho que é muito interessante para essa questão do sofrimento humano a filosofia do Schopenhauer. Schopenhauer, filósofo do século XIX, ele buscou uma visão do absoluto de Deus, não enquanto a versão que a gente tem de um Deus cristão, um Deus sumamente bom, mas para ele esse absoluto era uma vontade. E essa vontade, por ser essencialmente desejo, é um autodilacerar de si mesmo. Ela vem a ser o tempo todo para se negar, mas de se negar vem um outro movimento que se autodilacera o tempo todo. Então ele escreve na sua obra, O Mundo como Vontade de Representação, que o mundo é mais uma das criações dessa vontade que está aqui para crescer no mundo. Nós, seres humanos, estamos nisso tudo como um pêndulo, que ora atende ao tédio ou sofrimento. Por quê? Porque nós temos um objeto de desejo, então nós estamos no sofrimento, a gente não tem aquilo que a gente quer. Mas quando a gente alcança, a gente cai o quê? No tédio, porque o que a gente desejava já foi conquistado. Então a gente é esse pêndulo que ora tende ao tédio e ora ao sofrimento. E a gente perpetua então o quê? Essa vontade como eterno de lacerar-se. Por isso que há o sofrimento no mundo. Porque o princípio absoluto, digamos, numa expressão assim, o Deus de Schopenhauer, que é uma vontade absoluta, pode ser compreendido dessa maneira. O mundo é assim. Só que o interessante é que ele propõe uma fuga para isso. E essa fuga pode se dar de duas maneiras. A primeira é na contemplação artística. Já repararam quando a gente olha assim para o belo e aquilo tira a gente do tempo? Então ele define que isso que tira a gente do tempo momentaneamente nos eleva à contemplação das ideias primeiras, é uma forma de fuga desse sofrimento que é o nosso mundo. Mas isso é uma fuga momentânea. Até ressaltando essa questão da arte, muitos filósofos defendem que a gente encontra Deus pela arte, pelo belo. E a outra forma, ele já traz no nirvana, é nessa ascese que o homem pode ter, na qual ele sai desse tempo, porque o tempo, o devir, sempre coloca esse sofrimento para a gente. Mas a partir dessa fuga, ele se encontra com as ideias primeiras.
ele se encontra no absoluto e foge desse mundo. Então, me parece que a gente, de certa maneira, tem bons momentos, mas também tem bons momentos ruins. Me recordo a Eclesiastes, que eu adoro. Ele fala lá, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. O que ganham de bom os filhos de Adão na terra? Aí ele fala lá, percebi nesse tempo todo da minha vida que não há nada melhor do que comer bem, beber bem e fazer as coisas que você gosta, certo? Então acredito que a gente tem que sempre se abrir para esse místico, mas sempre pensá-lo de forma crítica para que a gente possa levar a nossa existência. Eu vi que o Ronaldo colocou uma questão aqui, então a gente responde a do Ronaldo e finaliza a live. Beleza, Jonathan? Os demais podem comentar. Tem uma consideração que a Paula fez aqui, só para antes de entrar com. Eu penso que o ser humano, eu penso que o sofrimento, palavras da Paula, eu penso que o sofrimento tem sua razão de ser para possibilitar ao indivíduo uma experiência de vulnerabilidade que o faça desejar a transcendência como virtude. Eu acho que a Paula está correta. Se nós pegamos um japonês, um indiano e um índio, né, e um muçulmano também, colocamos todos eles diante da estátua da Pietà, lá no Vaticano, né, todos eles vão se sentir comovidos. Porque, por mais que eles não se compactuem com as ideias cristãs, ali aquela arte passa uma ideia de sofrimento e de compadecimento pelo sofrimento do outro, né? Logo, o sofrimento, essas situações assim, estimulam sentimentos na parte do ser humano, né? Que fazem com que a virtude de se compadecer pelo outro, o desejo das experiências positivas do indivíduo aconteça. Era só um adendo que eu queria fazer aí antes de entrar para questões do Ronaldo. Muito obrigado, viu, Paulo, por contribuir com a gente aqui. Obrigado, Paulo. De vista. Quem saiba, nós aí no nosso dia a dia, a partir do sofrimento, não conseguimos buscar na virtude uma elevação do nosso ser. Muito interessante, obrigado. Vou ler do Ronaldo. Ronaldo, pensador autêntico. Belo nome, hein? Eu, particularmente, tenho a fé de que o diabo é o Deus deste mundo. Ronaldo está sendo polêmico, hein, pessoal? Assim, a maldade que predomina é apenas o fruto de sua administração. O que o irmão Jonathan acha disso? Aí, Jonathan, já jogou para você nosso futuro padre. O diabo que domina o nosso mundo, por isso que aqui a gente tem tamanho de sofrimento? O que você tem a nos dizer? Então, é como Agostinho diz, o mal é banal, né? O mal, ele é banal. O que diabo significa na raiz grega do termo? Diabo vem de diabolos, aquele que divide, né? Se eu pego esse pedaço de papel que eu tenho aqui em minhas mãos e divido ele em vários pedacinhos, e eu vou ter quadradinhos, pedaços isolados, que não terão como consequência mais toda essa união proporcionada quando eles estão juntos formando esse papel. Então eu creio que a divisão provocada por tendências, que alguns chamam de tendências diabólicas, outros chamam de prostituição da bondade, que outros chamam de banalização do mal, eu acredito que tudo isso colabora para que tendências negativas vão predominando, né, e vão se internalizando no ser humano. Né? Por exemplo, sacrifícios humanos é uma coisa negativa, né? Algumas pessoas morreram e morrem. Porém, na cultura em que esses rituais eram procedidos, era tido como algo positivo e até mesmo necessário. Por que tem que ser assim? Como que eles aprenderam isso? Né? Talvez não tenha sido uma pessoa de vermelho, com chifres e usando desodorante de enxofre que tem ensinado eles a fazer esse tipo de coisa. Mas o fato é que dentro da mentalidade dessas pessoas começou a reinar a ideia de que é necessário que seres humanos sejam mortos para que o sol nasça amanhã ou para que a colheita fingue. Ou seja, tendências sutis que vão penetrando nas mentes de civilizações. Né? De fato, eu não creio que a maldade é que predomina.
Eu acho que aqui é uma visão muito estoica do mundo, né? De fato, o mundo não é apenas um vale de lágrimas, né? O mundo também tem situações que estimulam a vida. Por isso que Deus nos deu a vida, né? Logo, Deus que deu a vida ainda é e será, espero, Senhor deste mundo. Eu tenho certeza que será. Porém, é inegável que há certas tendências, sim, negativas e que não produzem vida, né? Mas elas não se predominam, elas são sempre vencidas. Se nós pegarmos a tese de que essas civilizações que sacrificavam seres humanos, elas foram purificadas ao longo dos tempos, né? Onde hoje é o México havia a civilização asteca, eles faziam sacrifícios humanos. Com o contato com outra civilização, eles foram purificando esse modo de pensar. Logo, há tendências capazes de vencer outras tendências negativas. Logo, há um predomínio do bem sobre o mal, né? Por assim dizer. E isso tem como resultado um engrandecimento da civilização. Não que ela vai ser perfeita, mas que no processo de tese, antítese e síntese ela vai galgando patamares cada vez mais altos de conhecimento. Parece que há um retrocesso do tempo atual, né? Mas esperemos que esse retrocesso seja para dar lugar a um crescimento, um desenvolvimento, a uma era de progresso. Como o Papa Paulo VI dizia, uma civilização do amor possa emergir dessa civilização de guerra. Mas o fato é, a maldade, ela cede lugar a situações de bondade neste mundo. Ronaldo, obrigado por sua pergunta. Eu só complemento mesmo, porque essa questão aí, acho que nos ditames filosóficos não tem como trabalhar diretamente essa questão do mal do diabo, então, no visão do futuro para. Então, pessoal, vamos finalizando. O último comentário que a gente recebeu foi da Márcia Ferrari, e ela nos diz assim: vida sem transcendência e desespero. Eu concordo com você, viu, Márcia? Se a gente não tem um horizonte para além da nossa finitude, eu me pego num vazio tremendo, tá certo? E você, Jonathan? Acredito que a vida é sem transcendência e desespero? E já dá suas palavras finais, por favor. Quando nós pensamos algo dotado de vida, nós pensamos algo imediatamente dotado da capacidade de criar, de existir, né? Agora, um ser animado que não possui um horizonte para o qual ele vai se direcionar, de fato seria um desespero na ausência disso. Se nós pegarmos tantas civilizações, todas elas possuíam suas crenças. Qual é o papel das crenças? Seria fazer o ser humano, a partir do universo que ele tem na cabeça, ele dar passos, jamais estagnar. Eu acho que a vida sem transcendência é uma vida estagnada. As pessoas com tendências depressivas, com o devido respeito, elas são cometidas por essa tendência de estagnação. Quando você se estagna, você para de andar em direção a algo. Quando você para de andar em direção a algo, você perde seu horizonte. Logo, há um desespero, né? O Ronaldo acha que só vai piorar, né, com o comentário que ele deu. Mas, de fato, se nós olhamos para além dessa realidade meramente temporal que nós temos, nós vemos que o bem que isso promove é algo muito maior, né? O que vai acontecer amanhã? Crianças serão beneficiadas ou não? Depende daquilo que o ser humano vai fazer. Se nós queremos ser pessoas melhores amanhã ou daqui a 10 anos, isso vai depender das atitudes que nós tomamos hoje. Então nós vivemos em função do futuro. E essa perspectiva futura nos faz modificar nossas atitudes no presente, né? Mas não tira parcela de responsabilidade do ser humano. O ser humano é obrigado a ser livre, de acordo com os caras, né? Mas essa liberdade vai conduzi-lo a diversos caminhos. Cabe ao ser humano saber para qual caminho ele vai. É como diz a Paula aí, olhar além faz bem. De fato, essa visão transcendente só pode trazer benefícios ao ser humano e às pessoas que estão ao seu redor, enquanto seres, enquanto Deus, enquanto pessoas portadas a capacidade de viver, de amar. De amar o próximo, de amar a Deus, de amar principalmente a si, né? Uma frase que eu vi outro dia
Se você está numa roda e você acha que você é a pessoa mais inteligente dessa roda, você está no lugar errado. Você tem que estar no lugar em que as pessoas te estimulem a andar, a crescer. Aí sim você se tornará um ser humano melhor, né? Aí sim eu olho além. Aí sim eu trago benefícios para mim. E os benefícios para mim serão partilhados para o próximo, né? E aqui eu encerro minhas palavras com a frase de Dom Bosco: Deus nos deixou neste mundo para o outro. Aquilo que eu tenho de melhor em mim, na verdade, o maior beneficiário é o outro, né? Se eu tenho a capacidade de trabalhar, os frutos desse trabalho vai ser os outros serão beneficiados. Ou da maldade também. Logo, é necessário esse olhar transcendente, a fim de que o ser humano saia de si próprio e vá em direção ao sagrado, à vida. Então, Jonathan, Rose Roberto Pereira comenta assim: temos que acreditar que podemos melhorar cada um. Espero que vocês estejam corretos, viu, pessoal? Porque o mito de Pandora, não sei se vocês conhecem, se vocês pesquisam aí, que a gente já está finalizando aqui. O último dos males que sai de lá é a esperança. Seria a esperança no dom dos homens ou o maior de todos os males? Então, agradeço a participação de todos aqui. Jonathan, muito obrigado por aceitar o convite. Desejo tudo de bom na sua caminhada sacerdotal. Espero que possamos nos encontrar novamente para estar aqui dialogando. Agradeço a participação de todos que estiveram aí até agora. Obrigado pelas reflexões, pelos pontos de vista, por nos escutarem. Se sentirem vontade, podem nos procurar posteriormente para discutir sobre esses assuntos de filosofia, teologia, o bem, o mal, etc. Estamos à disposição, viu, pessoal? Espero que tenha sido tão prazeroso quanto foi para mim. E como eu digo sempre, é nessa troca que nós nos fazemos essencialmente humano. E nesse fazer essencialmente humano, a gente nos eleva além de si mesmo. A gente coloca mais um tijolinho para subir mais uma escadinha nesse nosso caminhar existencial. Muito obrigado a todos e uma boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação aí. Até mais.